As duas bestas. Em Apocalipse 13, vemos duas bestas como instrumentos poderosos de Satanás. O diabo foi lançado do céu e exerce nessa época todo o seu poder na terra. Contudo, isso não é feito de uma forma visível, mas por meio de instrumentos. A primeira besta do mar, um estado onde não há ordem estabelecida nem forma fixa, tem 10 chifres e 7 cabeças e recebe o seu trono e poder de Satanás. Isto se trata do Império Romano. No versículo 11, vemos subir uma segunda besta. Esta não sobe do mar, mas da terra. Segundo o Apocalipse, é figura de um estado bem organizado quanto à forma do seu governo. Trata-se de um poder político, pois tem 2 chifres. Apresenta-se como aspecto semelhante a Cristo, parece-se com um cordeiro, porém tem só 2 chifres e não 7, como a figura do Senhor Jesus em Apocalipse capítulo 5, versículo 6. A sua linguagem torna bem claro quem é, fala como o dragão. A segunda besta parece subir depois da primeira. Vem quando o mar já tem sido lançado à terra. O versículo 12 confirma também isto, pois que exerce todo o poder da primeira besta na presença dela. Faz grandes sinais, fazendo mesmo descer fogo do céu à terra. No Velho Testamento isso é sempre sinal da presença do Senhor. Vemos isto na consagração do templo, bem como no caso de Elias, no Carmelo, onde Deus mostrou que só ele era Deus e não o ídolo Baal. A segunda besta faz este mesmo sinal, seduzindo deste modo tanto cristãos como judeus apóstatas, de forma a reconhecerem a sua autoridade. Vemos que seu poder político não é tão grande como o da primeira besta. Esta tem 10 chifres, enquanto que a sua só tem 2. É um poder real, mas a sua influência é principalmente religiosa. Como a primeira besta é a cabeça do Império Romano, a segunda representa, portanto, o chefe religioso, se bem que, em sentido político, seja sujeita à primeira. Imita o Senhor Jesus como rei e profeta e, por isso, é chamado em Apocalipse 19 também de o falso profeta. Em Apocalipse 13, vemos como as duas bestas cooperam intimamente. A segunda besta faz com que os homens adorem a primeira. Muitos pensam que a primeira besta representa o anticristo. Se compararmos, porém, atentamente algumas passagens das Escrituras entre si, chegaremos a uma conclusão clara. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, disse do anticristo que a sua vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinal e prodígios de mentira. O apóstolo Pedro fala de um modo semelhante ao Senhor Jesus, em Atos capítulo 2 e versículo 22, não resta dúvida que o anticristo atua por poder satânico e os seus sinais e milagres são, portanto, falsos, de mentira. No capítulo 13 do Apocalipse, estes sinais são feitos apenas pela segunda besta. A primeira não faz sinal algum. A descrição da segunda besta indica também, de um modo claro, o anticristo. Assemelha-se a um cordeiro, o que, no Apocalipse, é a imagem bem conhecida do Senhor Jesus. Veja-se como exemplo Apocalipse capítulo 5, versículo 6, capítulo 6, versículo 16, capítulo 7, versículos 9 a 17, capítulo 15, versículo 3, capítulo 19, versículos 7 a 9. É evidente pela palavra de Deus que não possuirá todo o poder político. Somente o Senhor Jesus terá todo o poder, o qual é simbolizado pelo 7 chifres. O anticristo só tem 2 chifres. Não poderá destruir os poderes deste mundo. Deus tem reservado este ato para o Senhor Jesus Cristo.